Excelente noite a todos. Mais uma vez, estamos dando continuidade aos nossos trabalhos, os nossos debates desse ano para a caminhada que findará com o Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil, que será esse ano, não à toa, no dia 7 de setembro. Eu acho que 7 de setembro tem que ser muito comemorado. É um ano muito importante para as comunidades tradicionais. É um ano muito importante, onde nós iremos decidir o nosso futuro, onde nós iremos decidir se o que aconteceu desde 2018 para cá foi uma vantagem, um avanço, ou se foi um retrocesso, aonde nós iremos fazer, e o povo, a arma do povo, democrática e legítima, é o voto, nós iremos, poder aí fazer essa revalidação, ou não, das situações que aconteceram propriamente de 2014, para cá, que foi com a saída da presidenta Dilma Rousseff. E hoje, nós temos o prazer de receber, nessa etapa, dos Vozes que Não Se Calam, uma pessoa que eu acho que o Brasil inteiro ou já conhece ou já ouviu falar. E que eu tenho, a cada vez que converso, a cada vez que leio alguma coisa escrita por ele, mais admiração, mais apreço e a certeza de que ele é uma pessoa que realmente lutou, luta e lutará de forma clara, de forma muito consciente, de uma forma muito tranquila, com a propriedade que são poucos os que têm o título de pós-doutor, consegue ter, com uma visão que foi uma visão que dada por Olodumare, que quando ele nasceu, ele teve essa visão e tem essa visão dada por Deus, uma pessoa que tem uma habilidade na percepção do que acontece, do que está acontecendo e principalmente do que irá acontecer, E eu tenho o prazer, a satisfação de ter aqui conosco hoje, o Baba Melk de Xangô, lá de Estremoiós, no Rio Grande do Norte, que é a região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Esteja à vontade, a sua bênção, excelente noite, e, enfim, o senhor aqui não precisa nem dizer que está à vontade para poder fazer as considerações do senhor em relação à representação das comunidades tradicionais. Seja bem-vindo, boa noite mais uma vez e a sua bênção. Boa noite, Pai Wellington. Boa noite, Pai Fio. Bênção. Nessa conjuntura política brasileira que nós estamos atravessando, eu estou com 68 anos de idade, mas eu desconheço uma situação tão crítica, tão absurda como essa que nós estamos vivendo. E nós vemos também que há uma grande dificuldade com os nossos pares, nossos irmãos da religião. Para que haja essas mudanças, seria muito interessante que capacitação política. E então, há umas décadas, desde os anos 90, que eu venho sempre trabalhando nessa questão da capacitação política, na politização dos terreiros. Porque nós vemos que enquanto nós não tivermos essa consciência política, vamos sempre estar lá na senzala. Aparecem de 4 em 4 anos para nos pedir voto, aí presenteiam com uma camiseta com a propaganda deles e nós vamos fazer propaganda gratuita.
vamos ser outdoor ambulante para esses políticos. E o nosso pessoal precisa compreender que esse voto consciente é o que pode mudar qualquer situação. Para que nós façamos a nossa jornada, que é uma jornada épica, não precisamos de armas, precisamos de consciência, precisamos do nosso voto e usá-lo em prol do bem-estar dos povos tradicionais de terreiro e os outros povos tradicionais que também serão representados diante das políticas públicas. Como é que esses políticos vão fazer política pública para nós? Uma outra injustiça é que nós não aparecemos no censo. Vai aparecer outros, ainda vai aparecer espírita, mas vão estar católicos, vão estar os evangélicos e etc. Mas nós precisamos também buscar, nesse ano, esse direito de podermos escolher a nossa religiosidade, escolher a nossa religião dentro do censo, para que nós possamos, então, ter o pertencimento da existência oficial. Porque enquanto não fizerem isso, nós não representamos dentro desse gráfico para praticamente nada. Ainda não somos ninguém diante do censo, porque eles não nos reconhecem. Eu fico observando o agente do censo, ele chega em nossas casas e muitas vezes não tem nem como você dizer de que religião, não aparece a opção. Aí eu pergunto, mas a minha religião, posso dizer, não tem. E tem momentos que também não aparece essa parte de opção religiosa, que me aconteceu no barracão e chegou lá a gente para fazer esse registro lá do censo, mas eu não pude dizer nem de que religião era, porque não apareceu a opção religiosa. E é uma forma cruel de nos invisibilizar. Falar da nossa não existência. Só um momentinho. Foi outro celular que disparou ali. Então, essa situação. Uma outra situação que nós vemos é o ataque sistemático aos nossos irmãos, às nossas casas, aos nossos filhos. Se vem com a roupa que saiu lá do barracão, após um ritual, são atacados na rua. Alguns já foram mortos por isto. Nós vemos o assassinato dos nossos irmãos, que atualmente entre aí o centro-oeste e o norte, é notícia por cima de notícia. Nós vimos também que pessoas aqui que defendiam os povos de terreiro, que tinham um programa político voltado também para os nossos povos, eles também foram assassinados. Pessoas de movimento é risco. E como vamos conseguir mudar essa história, reescrever essa história, uma história que nós possamos nos considerar cidadãos? O que falta para sermos cidadãos? Porque nós votamos naqueles que não nos aceitam. E jamais eles vão querer uma política de segurança que possa nos beneficiar. Isso acontece com os povos tradicionais de terreiros, acontece com os ciganos, com os quilombolas, com os indígenas. Nós vemos a devastação, os ataques aos indígenas lá do norte, os nossos parentes. Do Oiapoque ao Chuí, nós vemos essas notícias. Incêndio nas casas, quebrando tudo. Lá no Rio é outro desastre, com os ataques às nossas casas. Mas olha só, diante disso tudo, aí tudo que nós falarmos vai entrar em contato com a política. Porque nós vamos fazendo um trabalho sociopolítico religioso. E é um trabalho que é de conscientização. Nós precisamos fazer com que o nosso povo
eles possam ter um foco de um foco político, mas voltado muito para essa política social, mas precisa se capacitar para essa política partidária. E quando aparece, vão se candidatar exatamente nos partidos de direita, que não tem nenhum compromisso conosco. Nós já vimos muitas situações aqui em Natal e na Grande Natal, nós vimos muito isso, irmãos nossos se candidatarem, que é para aquela esteira de votos, como o senhor falou agora há pouco. E esses votos só vão beneficiá-los. Aqui na nossa cidade, de repente, candidataram-se três sacerdotes. Aí eu estive conversando e disse, olha, a situação não é essa, nós precisamos fazer um bloco, vamos reunir os sacerdotes da cidade, vamos fazer uma assembleia, dentro dessa assembleia vamos tirar um nome que tenha coesão com todo o grupo. Se aparecerem 2, 3, tira os 3 depois para afindar só em um, para que nós possamos então ter uma representatividade mais fortalecida, porque é uma dificuldade que eles chegam logo oferecendo produtos para a festa. Vai que festa? Aí o pai de santo, o sacerdote, a sacerdotisa diz, vai. Eu vou doar aqui uma cerveja, 20, 30 caixas. Olha, vamos fazer, não, essa coisa toda, vamos fazer uma festa. Pronto, eu mando. Desde que eu morava em Natal, toda a política chegava a esses políticos. E ele fazia o discurso dele, quando ele terminava, aí falava sobre essas questões de festas, de doar bebida. Eu disse, olha, aí tem um. Na minha casa, a nossa festa é do sagrado. O senhor já viu você viu bebida em alguma igreja católica, evangélica, alguma igreja cristã? Não. Aqui também é um templo. Então eu não tenho bebida alcoólica. Se eu vou tocar para o meu orixá, eu vou encher minha dispensa de bebida alcoólica? Eu vou convidar a comunidade, aí fica uma situação muito parecida com o Olubagé, não é? Vou convidar a comunidade para que ela venha participar conosco. E os nossos amigos que chegam, mas eu digo, olha, não tem bebida alcoólica. Como é que eu justifico diante de orixá se eu estou dentro de um ritual que ainda não saíram os carregos, não saiu o urupim, e de repente eu vou servir essa bebida para no amanhecer do dia estar fazendo rituais ainda? O pessoal aqui já sabe. Sabendo que chega aqui no Axé Alborgodô, não tem bebida. De querem beber, procurem lá, fora, lá em Extremóis, que é só uns 5, 6 quilômetros, saem daqui, pronto, é a vida de vocês. Mas aqui não tem. E então eles ficam comprando, induzindo. Agora, é fraqueza dos nossos, eu entendo, e às vezes as questões de condições, quer fazer uma bela festa, vem aquele presente de grego, né? Que ali são os famosos cavalos de Troia. E ele vai receber, vai falar, fulano é muito bom, deu a bebida para a festa. Em compensação, vai escravizá-lo durante 4 anos. E nós precisamos sair disso. Dizer, olha, faça sua festa de acordo com suas condições, mas não receba desse povo. Na hora que vocês tiverem consciência disso, vocês vão receber e vão votar nos nossos. Porque aí é uma lição para eles, que consciência não se compra. Porque o voto vendido não vale o que recebe. Porque está simplesmente atrasando a vida de todos. Está deturpando o verdadeiro sentido da consciência política. Mas é uma coisa que é difícil, mas não é impossível. Porque eu bato na mesma tecla. Porque diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu vou batendo nessa tecla dessa questão da conscientização política, da valorização do voto. E enquanto não tivermos essa consciência, vamos enfrentando nessas complicações. Deixa eu ver aqui um outro aqui. Essas representações políticas. Existem alguns políticos que eles se aproximam e fazem um trabalho em prol das comunidades. Nós temos lá em Natal, porque eu faço parte do Gama e faço parte também do Conselho de Promotores Sociais aqui
no Rio Grande do Norte. E nós precisamos fazer deixa eu ver aqui, uma comissão parlamentar mista. E então eu botei o pé de ponta, peguei o grupo lá dos promotores, aí conseguimos fazer essa comissão com senador, deputado federal, estadual e vereadores. Então, essa comissão é que vota as políticas públicas voltadas às emendas para o nosso projeto, que também é um projeto de conscientização sociopolítico-religiosa. Aí, durante a pandemia, foi muito importante esse trabalho, porque nós conseguimos mapear os terreiros em momento de muita necessidade, onde o poder público ficava perto, a gente ia mais distante e trazia as informações, e assim nós superamos a pandemia. Mas nós vemos que essas causas e resultados dessa dispersão, porque até uma dispersão política, enquanto não temos uma visão partidária. E essa visão partidária é aquela visão que nos leva junto nessa jornada para que nós possamos realmente ter essas políticas públicas voltadas para todos os povos tradicionais. O cacique Boró, do Suniú, lá de Pernambuco, eu fiz uma visita lá à Unipop, que é a Universidade Popular, e nós estávamos conversando quando ele me fala: olha, há muito tempo atrás nós vimos uns barcos grandes, só que ele tinha lá um desenho de uma cruz, um símbolo de sofrimento. E ele aporta aqui, nós vamos recebê-los. Eles nos receberam, aí colocaram, a primeira coisa que implantaram foi a cruz. E quando ela virou-se, se tornou uma espada, uma arma de destruição. E daquele momento para cá, nós os recebemos de coração aberto, mas eles quiseram nos escravizar. E então, eles nos exterminaram, uma boa parte de todo do nosso povo, envenenaram nossos rios, destruíram nossas matas. Hoje, antigamente, os nossos deuses nos ouviam. Hoje nós recorremos aos nossos deuses e eles não nos ouvem, porque a natureza ela foi destruída. Então fica muito difícil para nós. E eu ouvi aquele relato e fiquei muito triste, sabe? Com essa situação. Porque ele foi para a universidade, formou-se, volta para a aldeia e vai ensinar os seus parentes. Então ele foi ensiná-los e resgatou também a língua funiô. Que língua maravilhosa! E tem grupo musical, eles cantando em funiô, muitas músicas brasileiras de Roberto Carlos e outras mais. É uma maravilha. Mas olha o projeto dele. Ele vai buscar o conhecimento lá do branco e traz para a aldeia para ressignificar essa luta de fortalecimento. Essas causas todas existem pequenos momentos que nos engrandecem a esperança de saber que é possível quando esses marcos legais, esses espaços de direito são ocupados. Então isso nos fortalece e faz com que nós tenhamos sempre a força de dar um passo à frente. Os resultados que nós temos ainda são pequenos. Ainda são pequenos até em vista das nossas lutas e desses resultados. Por quê? Porque esses senhores que estão lá formando as leis, aprovando leis, e nós vemos que tem sido tudo o contrário. As conquistas passadas estão sendo destruídas. E em cada momento só vai nos restando o quê? Separação, o sofrimento do nosso povo. Porque em todo canto tem os sábios e tem os espertos, né? E então, quando eles se aproximam de um político de direita, aí
fica aquela situação de dizer, para mim, o que eu puder, os outros não quero saber. Porque só vale para nós, ou dá para todos, ou não dá para ninguém. Porque vamos estar sempre na mesma condição, na mesma igualdade. Porque no nosso pensamento precisa ser igualitário. A nossa luta precisa ser igualitária. Isso é que nos faz fortes. Aquela filosofia africana, Ubuntu. Ou é todo mundo ou ninguém. E eu acho aquela história assim maravilhosa. É isso que nós precisamos nos empoderar para que nós tenhamos a força do pertencimento para sair nesta caminhada. Nós vimos o abate religioso. Aí o doutor Édio foi lá, mas teve outro doutor que eu não lembro agora o nome. E houve todo aquele... Que nós vemos o seguinte, você fica pensando, isso é uma ilusão, é uma maldade. Como as pessoas vão querer proibir o abate religioso? Porque o sacro ofício, e nós vemos que o rito sacraliza o ato, que nós não desperdiçamos, nós não destruímos, mas nessa visão você vai ver o seguinte, a hipocrisia de uma sociedade que buscam os terreiros, os barracões nas horas de suas necessidades, e muitas vezes até não é nem necessidade, mas não o reconhecem. Quando estão com problemas, eles sabem o caminho. Quando eles voltam, eles esquecem o caminho. Aí se voltam contra nós. E nós precisamos ter essa consciência, porque assim, eles pensam que os terreiros são antros infernais. E eu vejo assim, olha, um provérbio iorubá que diz: Niberu olorum, niberu enia. Só respeito para Deus quando há respeito pelas pessoas. E na hora que está se desrespeitando o outro, essa pessoa não é religiosa, porque se é cristão, diz amai a todos. Porque você não vê uma colocação de Jesus Cristo que ela seja homofóbica, que ela seja intolerante. Só pregar o amor ao outro, amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas isso não é exercido porque essas pessoas, elas não têm Deus no coração. Porque o religioso, ele não é preconceituoso, ele não é intolerante. Ele abraça o irmão quando diz, são muitos os caminhos que levam à casa do meu pai, e na casa do meu pai existem muitas moradas. Então, isso são coisas pessoais daquelas pessoas que não conseguem vivenciar a sua religiosidade. Está, mas não é. E nesse abate religioso, graças a Olorum, a Zambi, a Lissa, que conseguimos ultrapassar, mas nós ainda vemos aqui e acolá alguém querer bloquear, querer proibir. Hoje tem o respaldo do STF. Graças. E aqueles que lutaram. Aí nós vemos também os nossos irmãos quilombolas, os grandes latifundiários querendo invadir suas terras. Os líderes aqui estão matando os líderes quilombolas. Quer dizer, onde é que nós vamos parar quando a autoridade máxima da nação manda as pessoas se armar? Eu falando aqui com uma senhora há poucos dias, ela disse, olha, eu posso comprar 30 armas. Eu digo, mas para que se você só tem 2 mãos? Eu não entendo, sinceramente. Porque nós vimos que quando houve o desarmamento, diminuiu o gráfico de crimes por armas de fogo. E agora, quer dizer, querendo essa coisa da americanalhação, sabe? Porque lá podem comprar arma à vontade e trazer isso para o Brasil, porque eles não estão preparados para andar armados.
Eu creio que arma é uma coisa muito séria. E o diálogo é quem pode nos levar sempre à frente. Essa questão desse ódio, porque esse ódio foi pregado oficialmente, foi pregado nas mídias, através da autoridade. Aí você vê a intolerância, preconceito. Aí, que país é esse? Né? A pergunta sempre. Que país é esse? País é esse que se mata um cidadão, se mata um sacerdote, um membro de um terreiro, mas não. Ah, foi. Não temos provas suficientes. Aí se mata um pássaro, prisão irrevogável. Uma vez eu vi em um Fantástico, creio, que um senhor de idade, ele precisou de uma casquinha de uma árvore para fazer um chá para a esposa dele que estava doente, e o guarda viu, e ele foi preso irrevogável. Então, quer dizer, um pedacinho de uma casca de uma árvore, que não ia danificar a árvore. Aí a gente pergunta, que país é esse? Mas nós precisamos exatamente fazer essa mudança desses desastres que vivem acontecendo, do desastre político, social, através da nossa conscientização. A nossa avaliação política, meu pai Wellington, é aquela que nós falamos todos os dias. Temos nem condição de fazer uma avaliação positiva. Nós vimos aí, enfrentamos 2 anos de pandemia, que ainda não acabou. Nós vimos o descaso do governo, que agora está querendo fazer média com o que superou, mas não foi o governo federal que fez isso. Nós vimos quantos irmãos nossos partiram por falta da atenção direta, de uma política positiva. A igualdade, que bom seria quando diz todos são iguais diante da lei. Mais uma vez, eu era garoto, em vez de dizer assim, a justiça é cega, eu ficava com aquelas interrogações. Aí depois, o meu avô disse, não, meu filho, ela é cega porque ela não escolhe. Ah, tá certo. Aí quando cheguei lá mais na frente e comecei a acompanhar os jornais, noticiários e tal, aí eu comecei a ver também que a justiça ela era cega, mas a espada dela só apontava para baixo. E eu comecei a perceber que só atingia os pequenos. Quando é um grande, ele vai... prendeu com pouco... Não, prisão domiciliar. E depois está livre. E ok. Só que quando é o pequeno, quantos jovens negros foram presos injustamente nessas cadeias desse Brasil todo e estão lá mofando sem culpa nenhuma? E não existe uma ação direta do Estado para regular essa situação. E vez por outra tem alguns canais que mostram até reportagens de jovens que foram presos injustamente, muitas vezes estando em outro local, só porque a pessoa olhou, não é aquele. Gente, nós vemos que se tem uma raça mais pura que nós temos no Brasil, é a raça negra. Você vê, você chega no Japão, você olha assim, aí diz, é aquele. Você mudou a vista, você não sabe mais quem é. E esse povo mais puro, porque a genética faz com que se pareçam. É um perfil, não é? E isso é muito legal, porque quando se fala em intolerância, em preconceito, eu digo, olha, o intolerante, ele não tem uma religião, ele pode estar em algumas. O preconceituoso, ele nem sabe das origens dele, ele não tem conhecimento. Porque a nível Brasil, todos nós correm sangue negro. Todos nós. O sangue acheado das divindades africanas. E nós vemos assim também que
essa questão toda, por quê? Porque gera recursos. Tudo que é desviado das populações tradicionais, quilombolas, indígenas, povos de terreiro, tem outro segmento. Nós vimos agora a influência dos pastores diante do MEC. Gente, aí disse assim, que país é este? Onde é que estamos? E essa coisa também dos nossos irmãos, quando eles partem para partidos de direita, porque eles fazem um desvio desse caminho. E os desvios nem sempre eles são positivos ou favoráveis. O que nós precisamos muito reverter essa situação é juntar todo esse povo invisibilizado, todo esse povo perseguido, independente de caminhos que tenham indígenas, povo de terreiro, ribeirinhos, LGBTQI+. Então, juntar esse povo todo para que nós possamos fazer uma grande frente, para que nós possamos realmente enfrentar esses momentos que estão vindo por aí. Porque vai ser um momento muito acirrado, que nós precisamos ter muita calma, mas ter muita perseverança. Porque sem fé e sem perseverança nós não chegamos a canto nenhum, a lugar nenhum. Nós precisamos muito dessa força interior e de todos esses irmãos que têm uma Uri muito positiva, uma Uri que tem a visão, que temos sempre que ver lá mais à frente, na linha do horizonte, para onde é que vamos. Precisamos saber reconhecer o nosso norte, para que nós possamos chegar lá. E eu creio que essas coisas todas nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, para que nós possamos chegar a uma situação de reverter toda essa situação desse país. Ei, Pai Fio. Não precisa preocupar que essa parte aí vai ser cortada, mas aí eu creio que o primeiro bloco nosso já está bom. E nós vamos passar para o nosso segundo bloco, que é o bloco das perguntas. Aí depois, na parte final, o senhor faz ali um resumo, um apanhado, e também, é lógico, pela importância e pela importância e pela força que o senhor tem, isso o senhor faz um chamado do nosso povo, convocando o nosso povo para que coloque os nossos mais novos para tirarem o título de eleitor, porque os jovens não estão querendo tirar o título, né? O senhor falou muito bem aí dessa questão lá do MEC, né, do dinheiro, eles estão cobrando em ouro, quilo de ouro, é um absurdo, tá voltando na época do rei Midas, né, da Bíblia, estão cobrando agora em ouro. Então, assim, ficou muito boa. Agora, a segunda parte, nós vamos para as perguntas. Aí, vamos lá, eu vou começar aqui e não precisa esquentar a cabeça, porque esse pedaço que a gente está conversando, o pai Jean e o pai Fio conseguem cortar e editar. Vamos lá. Dando início ao nosso segundo bloco, pai meu, que nós vamos agora às nossas perguntas, né? E essas perguntas, geralmente, elas são feitas, né, pelas pessoas do fórum, pelos nossos irmãos e irmãs, e geralmente tem muito a ver, é lógico que tem a ver com o tema, né, desse ano, e tem muito a ver com o que está acontecendo no momento, na última semana, nos últimos 15 dias. Mas vamos lá. Como o senhor avalia o momento atual político brasileiro e especificamente em relação às comunidades tradicionais? As comunidades tradicionais, eu creio que nunca tiveram tão abandonadas, porque nós vemos que eu acompanho essas conferências de igualdade racial desde o início delas, e nós conseguimos o quê? Juntar todos esses povos tradicionais e falarmos a mesma língua. Eu lembro quando a gente ia para um GT, a gente ia discutindo de uma forma que, eu digo, olha, as necessidades são as mesmas.
existe uma diferença nas especificidades de cada povo. E era onde a gente complementava essas especificidades, porque cada um ia falando sobre as suas. E no final das contas, o GT ele abrangia as necessidades de todos. Hoje eu não sei como é que anda a conferência, porque eu vi aí que na terceira, quarta conferência, foi na quarta, foi isso, e a governadora da época estava tudo certo, e na hora H ela cortou os recursos para as passagens do pessoal, eles fizeram lá uma cota, e aí conseguiram conseguiram as passagens para poder viajarem. Uma situação muito crítica. E dessa agora eu não sei, que pelo menos aqui no Rio Grande do Norte a governadora é do PT. Eu creio que vai dar tudo certo. Axé. Nós aqui, e muita gente que irá nos ver, nos ouvir pelo podcast, pelo Brasil afora, todo mundo tem aquela ilusão de pensar que o Sudeste, né, por ser a região mais rica e mais populosa do Brasil, que a situação é diferente daí de Natal, no Rio Grande do Norte. Não é, não. Né? A gente sempre conversa, né, a técnica nossa, que desde que nós começamos, quem são os responsáveis é o pai Fio e o pai Jean, e os dois moram, né, lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e a gente conversa muito. Eu falo sempre para eles, né, e o senhor também, a gente conversa muito, o senhor sabe disso, aqui em Minas Gerais, além do racismo, da intolerância religiosa, do racismo estrutural, da perseguição, nós enfrentamos situações aqui, às vezes, piores do que vocês que estão em regiões mais afastadas de Brasília. Nós aqui, a situação nossa chega a um ponto em que muitos acabam se afastando, se desanimando, também adoecendo, né? Porque a pessoa vai com aquele sofrimento ali contínuo, né, ininterrupto, ela acaba adoecendo, tendo um mal súbito, indo à morte, acaba falecendo. Então, assim, aqui a situação é bem extrema mesmo, né? A gente passa por uma situação muito complicada nesse nosso Brasil, e isso não é à toa, né? Eu, pelo menos, eu falei, eu me atrevi a falar isso aqui uma vez, em uma das nossas entrevistas, esse ano, e eu volto a repetir com o senhor, com a maior tranquilidade, eu volto a repetir essas palavras, e eu tenho certeza que o senhor, por ser a pessoa que tem a percepção que tem, e por ter a capacidade que tem, vai me entender. Eu, hoje em dia, eu creio que todos nós somos de tradição afro-brasileira, todos nós que somos povos ribeirinhos, comunidades quilombolas, comunidades LGBTQIA+, povos ciganos, enfim, todos nós temos a condição e temos a liberdade de escolha, de escolher o seu representante. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: a pessoa, para dizer que ela é indígena, a pessoa para dizer que ela é de matriz africana, a pessoa para dizer que ela é quilombola, que ela é população ribeirinha, que ela é população cigana, ela não tem como dizer isso, afirmar isso, dizer que ama e apoiar esse senhor que aí está sentado na cadeira da maior autoridade do país. Ele tem atitudes genocidas, aonde acho que não teve uma pessoa do Brasil que não perdeu um parente, não perdeu um amigo,
não perdeu um colega de trabalho, não perdeu um colega de escola, não perdeu um vizinho, uma pessoa próxima. Todos nós perdemos. E muito se deve ao negacionismo lá no início que essa doença, que já faz mais de 2 anos que está aí assolando o mundo, que essa doença não existia. Demorou-se demais para poder se buscar a vacina. Demorou-se demais para poder ter as medidas de contenção que o próprio Ministério da Saúde, com a sua parte técnica de extrema competência, avisou. Por outro lado, eu fico vendo igual a China. A China está tendo lockdown de novo. Lá está fechando as coisas novamente. Ou seja, é um sinal para nós aqui brasileiros que a doença não acabou. Porque se lá na China, aonde ela começou, está tendo lockdown, ou seja, está fechando tudo novamente, é um sinal de quê? De que nós sabemos que cedo ou mais tarde essas variantes irão vir para o Brasil. E a única defesa que a população brasileira tem, que nós temos, é o SUS. E o SUS está sendo desmantelado, o SUS está sendo sucateado. As pessoas que trabalham, as nossas reservas técnicas, que são os nossos peritos, as pessoas que são responsáveis pela avaliação de vacinas, enfim, os nossos técnicos, de uma forma geral, estão sendo pressionados. A Anvisa, ela foi desmantelada, ela foi literalmente sucateada, aonde eles não puderam, demitir e nem tirar a presidência da Anvisa, porque a presidência é de uma forma que ela é feita por eleição, ou seja, a pessoa tem um mandato lá, mas só que eles inviabilizaram de todas as formas que a Anvisa comunicasse à população brasileira de que a vacina era segura, sim, de que a vacina tinha condição, se não de barrar a doença. Não, isso aí a gente sabe que a vacina não tem. Porém, a vacina tinha condição de diminuir, como diminuiu, os casos mais graves, os casos aonde a pessoa tinha mais chance de ir a óbito, de falecer. E a todo momento isso foi nos negado, essa informação. A todo momento, com trocas de ministros, um atrás da outra, cada um com uma desculpa maior do que a outra, e o nosso povo sofreu, morreu e está morrendo. E tem a chance de ter essa nova variante aqui no Brasil, como está acontecendo nesse momento na China, onde a China está parando de novo. É verdade. E aí nós estamos chegando a situações de irresponsabilidade, aonde o povo brasileiro não está sendo informado, principalmente as comunidades tradicionais. Nós temos, como o senhor bem disse, especificidades que são próprias nossas. Todo terreiro, ele é um eguibé, ele é uma sociedade, ali se vive, é uma família, é uma comunidade. Toda aldeia indígena é uma comunidade. Sim. Todo quilombo é uma comunidade. Toda a população ribeirinha é uma comunidade. Toda aldeia cigana é uma comunidade. Aonde essas doenças virais e bacterianas que são transmissíveis através de suor, através da saliva, através de um aperto de mão, de um contato físico, a probabilidade dela nos atingir é muito maior. Exato. E o negacionismo do governo, a falta de informação, como a gente infelizmente ouviu, isso aí é só uma gripezinha. Sim, sim. Eu consigo curar isso aí com a dipirona.
É um absurdo. Inaceitável isso. Os nossos jovens morrendo, os nossos idosos, nossos anciões morrendo, pessoas que não tinham comorbidade nenhuma foram a óbito. De uma forma que todo brasileiro hoje, é lógico que isso foi a nível mundial, foi, mas hoje no Brasil não existe nenhum brasileiro que não está enlutado, que não olha para o lado, ou não olha para o canto da cama, ou não olha para o quarto, ou quando chega na porta de casa, que abre o portão, não olha para a rua, não vai se lembrar de pelo menos um ou dois que ele gostava, que ele amava, que ele convivia, que infelizmente perdeu a vida para essa doença. Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. Como o senhor avalia a situação política brasileira? O senhor já falou, mas eu gostaria de saber do senhor agora como o senhor acha que a situação política pode fazer a diferença em termos de representatividade, já que a Constituição de 1988 ela é a Constituição cidadã, estudada por vários pesquisadores do mundo inteiro, onde ela prega, na sua essência, a igualdade. Porém, na prática, nós nunca conseguimos ver essa igualdade. Nós nunca conseguimos ver esse equilíbrio. Nós nunca conseguimos ter a verdadeira representação na qual se está no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. A gente vê, sim, cenas horrorosas, onde pseudo-pastores cobram propina através de ouro, através de vender Bíblia a R$1.000 cada uma e outras atrocidades mais. E o pior, nada vai acontecer. Não vai se abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para se apurar, não é os indícios, não. As denúncias que são comprovadas pelo próprio ministro, que era o chefe da pauta da educação. É um absurdo, é um descalabro, é uma loucura. Não, isso é Brasil. Não é um filme. Nós não estamos vendo um seriado de televisão, uma obra artística, uma obra de ficção. Não. Nós estamos vendo a vida real. É o que tem acontecido no nosso país. E o nosso povo precisa de tomar essa consciência. Então, eu gostaria que o senhor avaliasse essa situação. Como que nós poderemos sair fora desse verdadeiro calabouço que o nosso povo vive, dessa verdadeira prisão que o nosso povo vive, desse verdadeiro labirinto que o nosso povo está. Desde que o Brasil foi colonizado, porque aqui foi invadido, não foi nada de falar, não, o Brasil foi descoberto. Descoberto não, o povo verdadeiro e dono dessa terra são os nossos irmãos indígenas. Isso aqui foi invadido, colonizado, tomado na marra. Verdade. Foi tomado na marra, a força, né? Então, como o senhor avalia essa conjuntura toda, como o senhor vê uma solução para isso tudo que nós estamos conversando aqui? Iniciando, nesse país de coronéis e de senhores de engenho, igualdade é um sonho utópico, porque nós temos umas das excelentes nessa de 88, a nossa instituição foi uma instituição assim, uma constituinte, né? A constituinte, ela fantástica, mas também nós vemos que de 88 para cá as páginas delas vêm sendo rasgadas passo a passo. Cada governo que chega lá, aí o poder que tem um presidente da Câmara, um presidente do Senado, mas como eles fazem parte
desse mesmo grupo de coronéis e de senhores, eles é quem mandam no país. E quando pega um presidente que tem essa mesma visão, eles destroem qualquer nação. Porque para nós a igualdade é um sonho, é praticamente uma utopia. Mas entre aspas, porque nós é quem podemos mudar isso tudo. Quando nós virmos que aquele dinheiro que nos é oferecido, aquele é um dinheiro desonesto, porque ele está tentando comprar a nossa consciência, e na hora que nós aceitamos, nós estamos simplesmente respeitando a nossa ancestralidade, que lutaram tanto, resistiram tanto para que nós estivéssemos aqui hoje. E então estamos desrespeitando isso. Aí como é que vai dizer para o meu ancestral, olha, eu estou recebendo isso aqui porque está me oferecendo? Não, eu trabalhei, então é merecido o ganho pelo meu trabalho. Mas jamais, olha, tem um negócio que muita farofa é sinal de pouca carne. Aqui é um adágio popular que nós temos aqui, não é? Mas é isso porque ele oferece aquilo ali, mas depois a cobrança atinge a todos, a nossa família. Os nossos filhos deixam de ir para a escola porque muitas vezes não tem a merenda. Os professores estão em greve, a escola está praticamente uma sucata, não tem nem condição de aceitar os seus alunos. Quando nós vamos lá no hospital, não tem o medicamento. O grupo da saúde estão assim, terrivelmente desgastados, horrorizados com aquela situação. E isso influencia muito no seu próprio expediente, porque psicologicamente ele não está bem. Quando nós vamos ao mercado, aí nós vemos o que lá? Tudo muito caro, a inflação lá em cima. Você vai hoje, compra algumas coisas a R$ 400. No mês seguinte, eu fui, final do mês, eu fiz umas compras básicas de R$ 400. Se eu fui hoje, 700 e pouco reais. Eu digo, gente, o que tem de diferente? Tá entendendo como é? Agora imagina se fazer uma feira, né? Não, só aquelas coisinhas que a gente entra assim, olha, isso aqui vamos levar e tal. É assim. Então, é isso que nós vemos, que é essa igualdade. Aí eu vi assim, milhões que as Forças Armadas estão comprando de salmão, de não sei o que e tal, vai. Aí teve não, outra... tem coisa pior. As Forças Armadas não é só salmão, não. Peraí, eu vou fazer uma parte pequenininha. As Forças Armadas estão comprando. Vou falar o nome popular, né? Estão comprando remédios para libido masculina, né? Todo mundo sabe o que é. Sim. As Forças Armadas estão comprando prótese peniana. Porque há um tempo atrás, eles compravam lá, compraram bala, compraram sorvete, compraram outras coisas que dava para poder comer. Mas agora não, agora é remédio para libido masculina e também agora prótese peniana, ou seja, para quem tem problema de ereção, tem lá a prótese, eles estão comprando. Então é um absurdo. Falar um trem desse numa situação, se fosse uma situação, o Brasil fosse um governo, nós tivéssemos um governo que realmente olhasse para a população, aonde, igual o senhor falou, o quilo de uma cenoura está custando R$13, um quilo de um pimentão chega a R$18 o quilo. O quilo igual minha esposa, Caramela, ela gosta muito de fazer salada. Caramela, ela larga carne, ela troca carne por salada tranquilo. Então, ela aqui em casa, ela compra muita coisa e se consome muita coisa. Sim. Um pé de salsinha, aqui em Belo Horizonte, está custando R$6 de salsa para colocar todo mundo, quem não conhece, né, os mais novos, eles não conhecem. É uma folha que você usa para temperar uma salada, para temperar, para fazer uma carne de cozida, uma carne de panela. Enfim, custa R$6.
Um molhinho que ali não dá para você fazer duas vezes. Você fez ali a primeira vez, na segunda você já faz faltando. Na terceira vez, se você for cozinhar, já tem que comprar outro. É assim. Tomate aqui tá R$ 23 o quilo. O quilo do tomate. Não é aquele tomate bom, não. É aquele tomate mais vermelho, entendeu? Aquele tomate da cor de sangue que já tá, por bem dizer, podre. Um quilo de quiabo aqui, eu ainda brinquei outro dia desse com um outro sacerdote aqui. Eu ainda virei e falei, olha, eu vou ter que diminuir o tamanho das minhas vasilhas. Aí ele virou e falou comigo, por quê? Eu virei e falei, eu não aguento comprar 1 quilo de quiabo, entendeu? Por R$ 17, que é o que está acontecendo aqui. Igual o senhor sabe disso, nós que somos igual o senhor, é filho do rei Xangô, o senhor sabe disso. Um amalá, hoje, para se fazer aqui na região sudeste, como a gente gasta, né, em torno aí, no mínimo, de 4 quilos a 5 quilos para se fazer em gamela, porque ele diminui muito na hora que a gente vai fazer, um amalá que é essencial para a gente louvar, para a gente agradecer a Xangô, né? Você não consegue fazer ele hoje só de quiabo, você gasta mais de R$ 100 para poder se comprar. Isso eu estou falando o quiabo, somente o quiabo. Você não gasta aqui em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, você não gasta menos de R$ 100 para você comprar 4,5 kg de quiabo. Aí eu imagino, eu pergunto ao senhor, aonde nós vamos parar? Aonde mais o nosso povo quer que a situação chegue para que o nosso povo vote no nosso povo, para que o nosso povo vote nos nossos candidatos a deputado estadual, vote nos nossos candidatos a deputado federal, vote nos candidatos ao Senado, vote nos governadores, se não tiver nenhum que seja nossa região, mas vote naquele que ouça e que aceite as nossas pautas, e pelo menos tenha condição da gente sentar na mesa e dialogar e virar e falar, olha, governador, está acontecendo isso, por aquilo. E nós estamos precisando que o senhor tome uma decisão e tome uma providência. Pelo menos isso. Isso mesmo. Então o nosso povo tem que se conscientizar. E depois não adianta ficar chorando nas redes sociais, pedindo apoio, gritando, pedindo socorro, porque como nós não votamos no nosso povo, nós não temos a quem recorrer. Nós não podemos chegar e bater na porta de ninguém. Por quê? Porque ele trocou o voto, como o senhor disse no início, por 20 caixas de cerveja. Aqui é menos, tá? Aí é 20, 30, mas aqui por 5 caixas, já o cara entrega o ouro pro bandido, entrega. Aqui por 5 caixas, ele entrega o ouro pro bandido, tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Vira boi de piranha, como eles falam lá no Pantanal, né? Eles pegam ali, vai atravessar a boiada, eles pegam aquele boi que está ali, aquele gado que já está doente, que às vezes está cansado, que não aguenta acabar de chegar, tirar de uma manga para outra, e agora nós temos uma novela, reapresentação, né? Uma releitura, nós estamos vendo isso muito. Aí eles vão e fazem o quê? Faz um cortinho, eles não sangram o bicho, não. Eles fazem um cortinho só, para o sangue poder merejar. E ali, na hora que entra dentro d'água, o cardume de piranha vai em cima daquele ali, que está sangrando, que é aquele boi doente, enquanto os outros conseguem atravessar, você atravessa a boiada. E aí, um ex-ministro daqui, que é daqui de Belo Horizonte, da mesma igreja neopentecostal, da ministra que está lá, que falou que menino usa azul e menina usa cor-de-rosa, foi por isso que ele disse a frase lá da reunião ministerial: aonde passa o boi, passa a boiada. Enquanto nós estamos aqui lutando pelo mínimo de direito, lutando para poder manter os nossos com saúde, com um mínimo de dignidade, com comida na mesa, eles estão lá em reuniões nacionais para prefeitos do Brasil inteiro, pressionando
cobrando propina para a prefeitura comprar Bíblia a R$ 1.000, ou então, em lugar que tem extração de minério, se cobra 1 quilo de ouro e outras coisas mais. Então, nós estamos, assim, literalmente, enxugando gelo. E o nosso povo precisa de entender isso. Já passou de hora do nosso povo entender isso, porque a única certeza quando a gente chega aqui no AE é a gente saber que um dia a gente vai. Como e quando, geralmente a gente não sabe. Quem tem fé, igual o senhor, igual muitos dos nossos irmãos, a gente consegue perceber alguma coisa diferente na linha do tempo. Mas saber exatamente o que é e quando será, nenhum de nós consegue. Ou seja, a gente vai embora. E eu creio que os nossos que têm partido nesses últimos 2, 3 anos para cá, nesse efeito devastador dessa doença, com certeza foram embora e não foram felizes. Porque deixaram aqui os seus parentes, os seus filhos espirituais, os seus filhos biológicos, os seus netos espirituais e netos biológicos, sabendo que iriam ficar no sofrimento. Na mesma chibata que o conquistador, o colonizador trouxe da África para cá, para o Brasil. Isso me deixa muito triste. Então, nosso povo tem que tomar consciência. O Pai Melk de Xangô não será eterno. O Pai Wellington não será eterno. Um dia a gente vai. E no dia que nós temos a condição de lutar e de falar, porque a gente sabe o preço que a gente paga por ser verdadeiro, e eu sei que o senhor paga esse preço, eu pago, e outros irmãos pelo Brasil afora pagam esse preço, e é um preço muito pesado. O dia que a gente for, a gente tem pelo menos que deixar alguma coisa que de fato e efeito mantenha o nosso povo no caminho. Porque do jeito que está difícil. Mas vamos lá. Baba Melk, por que os povos tradicionais estão dispersos em vários movimentos e, por consequência, em vários partidos políticos, onde somos um povo apenas usado como quantitativo para se chegar ao coeficiente eleitoral da eleição? Quando nós olhamos com um olhar mais apurado, nós vemos isto aí ainda como um resquício da escravatura. Primeiro fizeram o quê? Fazer com que o nosso povo, eles se vissem como inimigos. Isso fez com que você vê que até os anos 50, 60, por aí assim, ainda existia muita rivalidade entre muitas casas, muitas nações. Se era de um, não ia no outro. Tinha os grupos que tinham aquela tradição de visitar as casas, ia ter uma festa. Isso nós vemos também hoje em dia ainda em grupos. Mas quando nesse caminhar, o que aconteceu? Foi que houve essa dispersão, porque nós vemos o quê? Digamos, o de terreiro, o pessoal de terreiro, o povo de terreiro, eles têm uma visão. Mas o quilombola, o povo quilombola, eles têm outra, porque estão lá mais resguardados. Já o movimento negro urbano, ele já tem uma outra visão. E quer-se que cada grupo desse fortaleça a sua visão política. E então não há uma aproximação, um acordo mais forte, porque juntando esses blocos todos, de todos os povos tradicionais, nós vamos ter uma massa muito importante para enfrentar as nossas dificuldades. Uma coisa que eu bato muito na tecla aqui é a questão do estudo. Jovens, estudem. Vocês têm um compromisso com a vida de vocês para futuramente os seus filhos, vocês estudarem hoje.
Porque hoje, para se fazer toda essa revolução, nós não precisamos de armas. Nós precisamos é de livros, é de canetas e de cadernos. É assim que nós vamos ressignificar nossas vidas. Aí vem os jovens agora que estão aí no momento de tirar o título. Nós já estamos fazendo essa campanha para que tire seus títulos, porque um voto a mais é um voto muito importante. E se for esse voto desses nossos grupos, nos fortalecerão muito mais, porque é a forma que nós temos para fazer essas mudanças tão necessárias no Brasil. E temos que começar do município, sabe, a raiz. O município vai para o estado, vai para o país, nós temos um país imenso, mas se fizermos uma campanha de conscientização, com certeza vamos chegar lá. Luta e perseverança. Baba Melk, infelizmente o que é bom dura pouco, como diz meu pai. Eu ouvia meu avô dizer isso para ele, e eu hoje ouço, ele ouve eu falando isso para o Júnior. Isso. Bom dura pouco. E infelizmente o nosso bate-papo, né, com certeza a aula magna que o senhor nos deu acabou, mas desde já convidar o senhor para a abertura, que será dia 7 de setembro, do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais. O senhor é uma pessoa que eu tive o prazer, né, nessa caminhada aí, de conhecer, de encontrar de forma virtual e de trazer o senhor e o seu significado para o meu coração. Porque eu acho que o nosso povo, como um todo, e isso aí não é ruim, o nosso povo, ele hoje em dia tem pensamentos diferentes, tem formas de agir diferentes, mas uma coisa o nosso povo tem que aprender com as pessoas como o senhor. Humildade, bondade, verdade, acolhimento, sinceridade. São 5 palavras que a gente vê no nosso dia a dia, quando a gente lê algum texto, quando a gente vê uma matéria na televisão ou mesmo na internet, a gente vê com uma banalidade enorme, com a facilidade e com a velocidade do som. Porém, encontrar essas 5 qualidades reunidas numa pessoa só, realmente para muito pouco. E são pessoas como o senhor que realmente faz com que a gente esteja aqui pode pensar que o amanhã a gente tem chance de ver um país ainda diferente, de ver o nosso povo sem ser achovalhado, sem ser criticado, sem ser humilhado, como a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer o senhor, gostaria de pedir as suas considerações finais e gostaria de pedir ao senhor que faça um chamamento do nosso povo, para que o nosso povo vá em outubro votar, para que o nosso povo tenha essa consciência, para que o nosso povo não anule o seu voto, para que o nosso povo seja realmente como foi antes de chegar ao Brasil, há 500 e poucos anos atrás. Porque as nossas diferenças, eu acho que são grandes. Porém, o que nos une é a Mãe África, o que nos une é a natureza,
O que nos une é a terra. Por isso que eu falo sempre. Falou que é quilombola, povos de terreiro, povos originários, que são os indígenas, populações ribeirinhas e povos ciganos. Isso, quando fala no Brasil, todos nós somos um povo só. Exato. Todos nós passamos pela mesma humilhação. E aí, eu ainda faço um outro parêntese, que é a comunidade LGBTQIA+, que também sofre muito. E nós somos a única religião, o único conjunto religioso, que nós somos várias religiões, porém é um conjunto, que não discrimina pela cor, pela opção sexual, pela idade, enfim, nós somos um povo só. Meu muito obrigado ao senhor, a sua bênção, uma excelente noite. Tive um papo mais do que agradável. O senhor deu uma aula, entendeu? O senhor conseguiu falar como poucas vezes eu ouvi na minha vida. E olha que nos meus quase, hoje já pulamos já por 5.0, né? Eu já ouvi muita coisa. E o senhor sempre, quando fala, me surpreende de uma forma positiva. Sempre quando eu ouço o Babamel pro Xangô, eu aprendo e aprendo muito. Sempre numa outra ótica, sempre numa outra visão e sempre o senhor com poder de síntese. Meu muito obrigado. A sua bênção. Muito axé para o senhor. Abençoe sua bênção. bênção. Enorme. Maravilha. Muito obrigado. São momentos muito prazerosos que nós passamos. Eu lhe agradeço muito essa atenção, essa generosidade, esse coração aberto que tem nos levado a boas conversas. É maravilhoso. E diante disso tudo, nós vamos ver o quê? Que o nosso compromisso é um compromisso com os nossos orixás, com os nossos ancestrais e com os nossos que estão presentes no nosso dia a dia. Como é que nós podemos imaginar, pensar, programar dias melhores se não assumirmos com nossas responsabilidades na orientação, na educação dos nossos mais jovens? Levá-los a essa consciência política de, olha, chegou a época, vai tirar o teu título, vai votar certo. Vota nos nossos que estão chegando aí. E nós precisamos também muito dessa capacitação política, porque de qualquer forma, uma capacitação gerencial. Nós precisamos disso para não chegar lá despreparado e não saber o que faz. Então, uma boa noite a todas, todos, para que nós possamos caminhar sempre em frente em direção ao norte, realizando nossos objetivos. Axé, 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 sua bênção, meu velho. Meu muito obrigado mais uma vez e até dia 7 de setembro na abertura nacional do Fórum. Muita axé. Só em Deus.